Olá para você de casa, a programação Ultra Farm está no ar. Vamos juntos com você até às 6 horas da manhã, com programas, claro, recheados de muita informação. O Sala Ultra de hoje vai tentar entender se cola de sapateiro, canivetes, facas de cozinha, linhas para pipa revestidas de cerol, sinalizadores navais e fogos de artifício nas mãos erradas viram armas? Por que não são restritos? E os estabelecimentos que os vendem, será que conseguiremos um dia fiscalizá-los? Discussão séria que começa daqui a pouco, em 30 minutos, no Sala Ultra. Fique acordado. Olá Brasil, olá para você de casa, pouco mais de 1h30 da manhã, está no ar o programa Sala Ultra, que chega sempre logo após o padre Reginaldo Manzotti, com seus sinais do sagrado. Você sabe que o nosso programa tem sempre um foco, tratar de assuntos que estão sendo discutidos hoje por toda a sociedade, como é o tema do programa de hoje. O que acontece com produtos que se tornam armas nas mãos erradas? Nós vamos discutir esse tema com o advogado Luiz Kogan, o psicoterapeuta Haroldo Lopes. Ele faz um trabalho belíssimo com crianças que fazem uso de drogas e, claro, uma outra droga que é legal, o álcool. O coronel advogado, psicólogo clínico Edson Ferrarini. A advogada Maria Faioc, você sabe, é especialista em direito previdenciário e tira suas dúvidas sobre a aposentadoria. E o promotor de justiça, José Carlos Bate, fecha o nosso programa com seu papo sério. Você conhece um pouco mais sobre o tema do programa de hoje agora. Depois da tragédia em Santa Maria, que fez 240 vítimas, mais um fato chocou o país. A irresponsabilidade de um torcedor no jogo do Corinthians contra o São José tirou a vida de um jovem, Kevin Beltrán, de apenas 14 anos. No dia 18 de novembro de 2011, um pedestre morreu atropelado por um Audi. O motorista do carro perdeu o controle, invadiu a calçada e atingiu um homem que passava. Caminhava pela calçada simplesmente. No Vale do Paranhana, Rio Grande do Sul, uma criança de 9 anos foi vítima de um disparo acidental provocado por outra criança de 12 anos que brincava com uma espingarda de pressão. São casos reais e que nos mostram como objetos e artefatos dos mais simples aos mais caros podem se tornar verdadeiras armas mortais nas mãos erradas. Tá aí, gente, para falar sobre esse tema difícil e importante, eu já estou recebendo o advogado e professor da PUC, Luiz Kogan, que é especialista em direito criminal. Seja bem-vindo, Luiz, tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Doutor Luiz, já é a segunda vez aqui no programa. É uma grande honra, um grande prazer poder colaborar um pouquinho aqui com vocês. Sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Ele faz um trabalho belíssimo e você hoje terá a oportunidade de conhecer. É coronel da reserva da Polícia Militar, Edson Ferrarini, que é advogado também, psicólogo, clínico, deputado estadual já na 7ª legislatura, escritor, e eu vou chamá-lo de voluntário atuante junto a crianças e adolescentes dependentes de álcool e drogas. Olha o tamanho do currículo. Junto com o currículo vem a responsabilidade, não vem, coronel? Bom dia. Bom dia, sem dúvida alguma. À medida que você vai acrescer, cada chave que você põe no seu chaveiro, as preocupações aumentaram. E assim é no currículo. Sejam bem-vindos todos. Obrigado. Nós abrimos o nosso programa falando de questões bem pontuais em relação ao que acontece com o Brasil e no mundo, com esses produtos que se tornam armas nas mãos de crianças e, por que não, de adultos também. Eu gostaria de começar falando sobre o mais barato e, por incrível que pareça ainda, o mais acessível de todos. Cola de sapateiro. Ela é tão viciante quanto as outras drogas, coronel? Ela é muito viciante pelo seguinte: a cola de sapateiro, ela tem uma substância dentro dela que chama tolueno, que atua na base do cérebro, no cerebelo. E o cidadão... Eu fiquei 6 meses no laboratório da USP fazendo uma pesquisa que eu queria botar na cola uma substância que tirasse o cheiro agradável. Não consegui, tive colaboração até internacional. Ela perdia o poder de colar, mas fiz uma lei que não pode ser vendida para menor de idade e toda a venda é controlada pela vigilância sanitária. Então, se o Estado exercer esse poder, porque o que ele faz? Ele compra uma lata, ele enche uma colherada e ele põe e vende, chama melada. Isto daí, a pessoa cheira, geralmente são pessoas também bem abandonadas, e a cola
é o primeiro degrau. Em muitos casos, a cola, o cigarro e o álcool é o primeiro degrau de todo viciado, geralmente. Começamos o nosso papo antes de começarmos o programa e o doutor Luiz me disse ainda no camarim, Paloma, nós vamos falar sobre cola de sapateiro, porque até a experiência do coronel fala, ela é o primeiro passo. O que você tem de base para me dizer isso? Bom, Paloma, é um tema extremamente relevante e, felizmente, aqui eu participo da Comissão de Drogas, a Comissão Antidrogas da OAB. E na comissão, nós estamos estudando e até agora, na parceria com o Governo do Estado, Tribunal de Justiça e Ministério Público, há um projeto que está sendo muito bem desenvolvido, que é a recuperação, a internação das pessoas que necessitam de tratamento. Assim como o nosso deputado aqui, ele faz isso muito bem às terças-feiras, nós fazemos lá no CRATOD, que é o Centro de Reabilitação aos Usuários de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, nós estamos das 9 até as 13, recebendo aquelas pessoas que estão sem discernimento, que elas já usaram tanta droga que elas não têm como ir até um centro de reabilitação e falar, eu quero me curar. Eu já, o cérebro ele está tão danificado, ele está tão dependente e não tem como aquela pessoa ir pela própria vontade até lá. É evidente, em alguns casos as pessoas vão por espontânea vontade e também são atendidas. Mas quem nós estamos recebendo lá? Inevitavelmente as mães. Esse é um projeto que atende as mães. As mães vão lá e desesperadas, eu estou lá todas as sextas-feiras, trabalho voluntário, deixando aqui bem claro, às sextas-feiras, e o que eu notei nesse trabalho lá, especialmente o início é pela cola de sapateiro ou pela cerveja. Então, aquela droga lícita, digamos aqui a bebida, ou então até a cola de sapateiro, cujo acesso, infelizmente, apesar de termos lei, ele é fácil porque a fiscalização ela ainda é precária. Então, dentro desse cenário que eu vejo toda sexta-feira, que é o dia em que eu vou, mas que todos os dias da semana nós temos esse atendimento, as mães vêm reclamar que os filhos, desde os 5, 4 anos de idade, eles já estavam habituados à utilização de cola de sapateiro. Então, na minha opinião, devemos aqui o quê? Intensificar a fiscalização, não é, deputado? Para que possamos aí reprimir. Lei existe. Lei existe. A lei, eu fiz essa lei. Exatamente. Fiquei 6 meses lá estudando isso na USP para ter essa substância. Perfeito. É só pôr em prática. O Dr. Colgan, que é um advogado jovem, brilhante e atuante nessa área, ele está lá com carinho, com amor. Então, a gente está vendo que a mãe precisa entender que o primeiro degrau, a maconha vai ser a primeira droga ilícita que 90% dos meus pacientes usam. Começa 90%, 95%, a primeira droga ilícita é a maconha. Mas antes dela, ele vem nisso pela cola, pelo álcool e pelo cigarro, pelo tabaco. Eu conversava aqui com o Coronel Ferrarini, com o Dr. Luiz, que para fazer esse programa de hoje, eu me dei o trabalho ontem de pesquisar na internet. Em 10 minutos, eu encontrei meia dúzia de sites e eu poderia facilmente ter comprado cola de sapateiro. Por mais, a lei diz o quê? Pelo que o coronel acabou de explicar, uma vez que ele quem criou a lei, quem desenvolveu e estudou. A lei diz que essa pessoa precisa ter um cadastro, ela precisa realizar um cadastro para poder comprar cola. O problema é o problema para muitas áreas no Brasil. Se a lei existe, por que ninguém fiscaliza, meu Deus do céu? Uma empresa, um comércio, ele não pode ter tamanha liberdade de agir e fazer o que ele quer sem nenhuma responsabilidade efetiva. Porque alguém aqui em casa, você já viu alguém sendo preso porque vendeu cola de sapateiro para menor? Porque vendeu uma garrafa de álcool para menor? Eu nunca vi ninguém atrás das grades por isso. Vocês já viram? Não, é difícil, tudo é um problema de fiscalização. Nós, no Brasil, a legislação penal, ela é
ela é frouxa. Ela é frouxa. O Brasil, o Dr. Cova é especialista em direito penal, mas ela é uma lei que é a impunidade, ela proporciona a impunidade. Você, para enfiar alguém na cadeia, é muito difícil. Muito difícil. Boate Kiss, não tem como a gente não citar esse caso tão recente, tão drástico. 240 pessoas vitimadas e tudo começou com um sinalizador. Muitas emissoras de televisão, a gente não se deu o trabalho, mas fizeram esse teste, foram ao centro da cidade de São Paulo. É lógico que no momento onde os olhos estão voltados para isso, encontraram alguma dificuldade para encontrar sinalizadores, mas encontraram e compraram sinalizadores e mostraram em rede nacional. Existe também, coronel, alguma lei que proíbe a venda de sinalizadores para as pessoas que não trabalham na Marinha, por exemplo, se é eles que precisam usar? Não tem. O próprio fabricante disse, eu tenho o controle até a entrega na loja. Isso é feito para salvar vidas. Então, ele faz aquele lá numa embarcação em perigo, você soltou aquilo, ele tem uma internacional, saber que aquilo é um sinal de perigo e tal. Mas ele falou, depois que eu entrego na loja, eu não tenho mais controle. E a partir dali, não temos fiscalização. Então, compra quem quer, da maneira que quer. Agora, vamos fazer leis da Assembleia Legislativa para evitar que seja assim tão fácil. Doutor Luiz acompanhou esse caso muito de perto, até porque é criminalista. O que está acontecendo com o caso da Boate Kiss hoje? Vamos ter realmente o apontamento dos responsáveis? Eu acompanhei muito de perto mesmo o caso de Santa Maria, lamentavelmente, né? Não é um caso que nós temos prazer em acompanhar, mas lá, já que não há aí uma norma que impeça a compra, já que é utilizado até como para salvar vidas em alto mar, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que responsabilizar as pessoas envolvidas no caso. Santa Maria foram uma série de erros, diversos erros, desde, por exemplo, a falta de comunicação entre os próprios seguranças, que não permitiram, em um primeiro momento, a saída das pessoas, até uma grade de ferro que ficava na porta e ainda mais dificultava a saída das pessoas. Então, um gás tóxico que em cerca de 2 a 3 minutos ele faz com que a pessoa desmaie. Imagina isso numa casa lotada, com superlotação, infelizmente, né, mais um erro. E um sinalizador em que o teto da Boate Kiss, ele não havia aqueles produtos que vedavam, que proibiam que a chama se propagasse. Então, muito embora estivesse avisado no rótulo do sinalizador, ele estava dizendo que não era indoor, que ele era um sinalizador outdoor, ou seja, para lugares abertos. Muito embora isso estivesse já descrito no próprio sinalizador, e isso aumenta a responsabilidade daquele que lançou, com toda certeza, ele aí vai ter que provar porque estava usando de forma errada. Exatamente, talvez em outras ocasiões ele tenha usado e não tenha acontecido nada, tenha dado sorte, mas a responsabilidade dele, aí ela deixa um pouco de ser alguma das modalidades culposas para entrar aí num dolo eventual. O que seria o dolo eventual? Assumir o risco de causar um resultado mais grave, que seria a morte. Então, se está escrito no rótulo que não pode lançar um sinalizador dentro de um local fechado, a pessoa que faz isso, ela assume o risco por um evento mais gravoso, e no caso, as 240 mortes. E lá, até as autoridades locais, até o comandante do bombeiro, dizendo que uma porta só de saída era suficiente. Então, até o comandante do bombeiro, eu vi essa entrevista dele. Então, está completamente equivocado. É a primeira vez que eu vejo a equipe de bombeiros pecar de forma evidente, assim, declarado, pecamos, né, sem perceber que estavam dizendo, porque nós recebemos aqui o nosso ex-governador Fleury, que disse uma coisa muito importante. No Brasil, o brasileiro ele tem a instituição, né, do Corpo de Bombeiros como algo extremamente precioso. São os nossos heróis nacionais. Nós temos essa visão do Corpo de Bombeiros. Né? E são fazem um trabalho belíssimo, às vezes com poucos recursos tecnológicos. A gente sabe que não chegou ainda tudo que poderia ter chegado já no Brasil em função dessa instituição. E, de repente, se colocar numa posição tão frágil, né, tão triste, foi realmente muito triste. Eu espero que vocês consigam reaver essa visão, infelizmente, que ficou aí para toda a população brasileira.
No Congresso, Coronel, podemos dizer que, bem como os sinalizadores, que está mais do que na hora de aumentar essa fiscalização e ter leis para isso, facas de cozinha, canivetes, cerol, que é essa mistura de cola com vidro, que as crianças usam para empinar pipa, gente, e o próprio álcool. Essa discussão também já está sendo pautada, colocada, porque tudo isso é arma. Tudo é arma. Você veja, a vida, se você tomar um remédio numa certa quantidade, ele faz bem para o corpo. Eu tenho um paciente dependente de remédio. Ele toma 60 comprimidos de analgésico de uma vez. Então, você fala, mas então, aí são coisas tão simples que vão fugindo. Por exemplo, você não tem uma lei para dizer a faca só é vendida para maior de 18 anos de idade. A faca só pode ser usada por alguém com mais de 18 anos. Você não tem leis desse tipo. São coisas simples. Então, ali é uma fiscalização. O doutor Luiz Kogan, que é professor de Direito Penal, professor da PUC, um brilhante jurista, como é que não tem uma legislação, Kogan, assim? Nós não temos uma legislação que vai proibir a venda, por exemplo, de uma faca de cozinha. Mas o próprio CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca alguns produtos que eles não podem ser vendidos, alguns produtos que eles devem ter, por exemplo, uma autorização especial. Tá aí, por exemplo, o caso dos medicamentos controlados. Agrotóxicos, temos uma lei específica que os agrotóxicos eles não podem ser vendidos abertamente. Então, o que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele busca aí de uma forma mínima regular. Primeiramente, quando, por exemplo, num supermercado, uma faca de cozinha, algum objeto cortante, como que ele fica disposto nas prateleiras. Ele fica em algum local em que uma criança não consiga alcançar. Então, esse é um começo. E isso fica a ideia de quê? Que em casa as mães elas consigam, pelo menos, deixar em algum local fechado. O ECA também, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele proíbe, evidentemente, aí a venda de bebidas e alguns produtos a menores. Até revistas que tem algum sinal de pornografia, elas têm que vir em envelope lacrado. Então, as nossas leis, o nosso deputado aqui muito bem vem implementando isso, mas algumas coisas, por exemplo, uma faca de cozinha, não tem como proibir a venda. Pois é, e mas é uma arma. É uma arma. Mas eu vou dar para você um exemplo gritante agora, por favor, que é uma coisa que é o narguile. Esse narguile, o que é aquela inutilidade? É um enfeite árabe, tradição árabe. Eles botam em cima daquele narguile um pouco de fumo, ele passa numa água que eles acham que filtra e não filtra nada. Eu fiz uma lei aprovada no Estado de São Paulo, sancionada pelo governador, que não pode ser vendido para menor de 21 anos de idade. Por quê? Não estou dizendo enfiar maconha ali em cima, que é o que eles fazem. Estou dizendo enfiar o fumo. Ele não pode fumar, porque 20 minutos de narguilha, aquele negócio de mau gosto que fica da boca de um para o outro. Falta de higiene, uma coisa horrorosa. Falta de higiene. Aquilo é proibido para menor de 21 anos. Você vai na loja, agora, é lei em São Paulo, lei que eu fiz, você vai agora no shopping, você compra o narguile. Então, só que 20 minutos de narguile é como se você tivesse fumado ao mesmo tempo um maço de cigarro inteiro. O teu pulmão recebeu um maço inteiro. E essa lei é uma lei que, no Brasil, você faz a lei e a lei não pega. Não aplica. Essa história do narguilé é tão séria. Agora, em Foz do Iguaçu, um menino, foi em novembro agora do ano passado, um menino de 3 anos morreu porque ele estava do lado do tio que estava ali tentando acender o narguilé, que engraçado que ninguém lê manual, não sabe nem usar o que estão comprando, e aí colocou álcool, carvão, não estou aqui julgando, porque imagina a dor desse tio também, né? Mas aquilo explodiu e a criança morreu ali, foi fatal, não teve o que fazer. Então eu fico imaginando que produtos como esse, que são armas tão violentas, precisariam de fiscalização. E aí o coronel me diz assim, Paloma, como é que a gente vai fiscalizar a faca? Nós temos exemplos magníficos de países como Nova Zelândia, Austrália, até mesmo hoje, os países de origem britânica, né, que eu acabei de citar 2, por exemplo, fazem um trabalho belíssimo, dando um pouco mais de autoridade para quem está no balcão.
Por que a gente não coloca a própria população em prol da população? Você vai vender bebida alcoólica, dê autoridade a esse garçom de pedir o RG, porque o garçom hoje ele é satirizado. Quem é você para me pedir o meu documento? E ele não tem autoridade na sociedade para exercer o seu papel. A mesma coisa o caixa do supermercado. Estou vendo que tem uma criança passando com um canivete para comprar e eu estou vendo que ele não tem idade para aquilo, ou se está drogado, ou tem algum sinal de que essa criança não está indo fazer algo bacana, dê autoridade para essa pessoa chamar o segurança, a polícia, mas dê e diga à sociedade, ele tem autoridade. Porque se essa pessoa tiver autoridade, nós teremos milhares de olhos fiscalizando. Então, não meia dúzia de fiscais do governo que não conseguem, por mais boa vontade que tenham, fazer nada, coronel. Estou errado? É verdade. Eu estou dando esse exemplo do narguile, que então o que o jovem faz? Ele vai na casa do amigo e eles pegam aquele com 3, 4, assim, e eles vão fumando aquilo ali, e ali é aquilo lá. Além de fazer um mal, o cigarro é a maior causa de morte evitável no mundo, o cigarro. E o narguile, se aquilo ali é tão potente, de fumaça no pulmão, que então, por que não proíbe isso daí? É uma tradição árabe? Mas eu acho que os próprios árabes estão dizendo, peraí, a nossa tradição dá câncer, a nossa tradição dá enfisema, filho, vamos botar esse narguile, vamos jogar no lixo. Então, afasta isso da gente, poxa vida. E essa coisa de cigarro mentolado também é uma coisa que me irrita. Ai, meu Deus do céu. É como colocar chocolate em cima do brinquedo, não é? O cigarro virou um brinquedo. Aí você põe o chocolatinho em cima, a menta, sabor chocolate. Pelo amor de Deus, gente, como é que a gente pode aprovar uma coisa dessa? Doutor Kogan, o uso do celular. O celular virou ferramenta. Carro e celular é ferramenta para matar. Sim, né? O carro, por exemplo, quando utilizado em rachas ou por pessoas embriagadas, ele vira um instrumento para o resultado morte. Então, nós vemos aí os grandes índices de acidente, de mortes, hoje a maioria está no trânsito. Então, nós tivemos aí a reformulação da lei seca e hoje está pegando. A lei seca pega. Por quê? Porque antes vinha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o bafômetro, você não podia obrigar a fazer o bafômetro e não feito o bafômetro, então não poderia ir aferir o 0,6 que está no artigo 306 do Código de Trânsito. Então, não haveria crime. Hoje não. Um médico, um clínico, ele pode atestar, através de um laudo, a embriaguez. E vamos um pouco além disso. Então já quer dizer que beber e dirigir não pode, mas fumar maconha ou utilizar cocaína pode, porque o bafômetro não pega, o etilômetro, né? Popularmente conhecido como bafômetro. Então vamos utilizar maconha. Não é bem assim. Hoje a polícia aqui de São Paulo e das grandes capitais já está implementando isso, que há um mecanismo em que eles aferem se aquela pessoa fez a utilização de substância ilícita, ou seja, uma droga. Então, em fazendo a utilização, por exemplo, de maconha, isso nós temos em aeroportos do mundo inteiro. Você passa, por exemplo, na China, sopra um vento e diz, você utilizou maconha. E a pergunta do fiscal, do policial ali, no momento você está trazendo consigo? Porque não, o uso pretérito pode, mas você não pode ter consigo. Então, tem instrumentos que conseguem captar se a pessoa não está no seu discernimento e ela está utilizando o carro, por exemplo, como uma arma. Então, isso aí é parabenizar essa iniciativa, inclusive a polícia que muito bem está levando a sério, está se esforçando mesmo para que nós consigamos aí diminuir essas tragédias no trânsito. Então, o carro ele pode ser utilizado como uma arma e, como o coronel aqui conhece tão bem quanto eu, o celular dentro das prisões, né? As maiores tragédias e os maiores, com relação à criminalidade organizada, as ordens que elas são dadas para que determinadas circunstâncias de crime sejam realizados, isso vem de dentro dos presídios. Então, já é falta grave na LEP, a utilização de celular, e nós temos aí que, de fato, aumentar o quê? A fiscalização e, como você bem colocou, a responsabilidade daquela pessoa que está, por exemplo, dentro de um presídio.
Que tem a função ali de proibir, de fiscalizar, não é, coronel? E o celular, no trânsito normal, é a quarta causa de acidentes. Virou questões de saúde pública, a quarta causa de acidentes, porque você perde a atenção no celular, depende da emoção que você está falando. O doutor Koga estava falando da maconha. A maconha no trânsito, ela provoca uma distorção de tempo e distância. Então, o cidadão com a maconha, é que ainda não, a nossa lei ainda não está aprimorada, como disse o doutor Koga, para você apurar. O álcool, sim. O álcool está ótimo, a nova lei seca é fantástica, já diminuiu 10% o número de acidentes, o que nós estamos vendo que a própria criminalidade, se você fizer uma lei mais severa, mais justa, você vai diminuir. Vai diminuir o número de acidentes. Então, a lei seca está ótima, deu condições à polícia de trabalhar, isso a nível Brasil. E por causa do bafômetro que nós estamos fazendo. A maconha ainda não tem, porque o cidadão drogado, ele perde a noção completamente do que ele está fazendo, sem dúvida alguma. Olha, e ele fala, o coronel fala com tanta propriedade, porque ele escreveu um livro sobre esse tema, Longe das Drogas e do Álcool, e é claro que outras drogas são também abordadas aqui. Edson Ferrarini é coronel, psicólogo e advogado, está em todas as livrarias, coronel? Eu tenho alguns livros, se telefonar na Assembleia, eu mando para esse livro de A gente põe o telefone. É de presente esse aqui? Eu mando de presente, eu mando os livros para as pessoas. Que graça, eu mando o resumo do livro para as pessoas, e não precisa comprar. Perfeito, olha que trabalho bonito. Drogas e alcoolismo, como prevenir e como vencer, mais um livro. E esse aqui tem uma história linda com o governo. Foram mais de 1,5 milhão de exemplares distribuídos gratuitamente. Esse livro, porque o problema da droga, o doutor Koga está lá cuidando na Cracolândia, ajudando as pessoas. Ajudando com esse dinamismo. Agora, esse livro previne, porque droga, meu amigo, depois que você fumou um cigarro de maconha aos 14 anos de idade, que é a idade crítica, 13, 12, registra no cérebro e o mundo inteiro não tem um remédio que eu possa apagar e tirar a sua vontade de fumar. O religioso que está me ouvindo fala, coronel, você não sabe a força de Jesus. Jesus tudo pode, eu sou grande religioso. O drogado não quer Jesus, o drogado quer droga. Se não apaga, pai, mãe, evita a primeira dose. Porque o jovem só entra na droga por duas coisas. Só por curiosidade e desinformação. E o que é terrível, 42 anos lidando com drogados. Fui comandante da rota. Nunca soube de um único viciado por um traficante. Pegou o revólver, botou na cabeça e falou, cheira senão você morre. Não. É o melhor amigo que fala 5 frases, Paloma. 5 mentiras. Entra nessa. Experimenta uma vez só. Isso está na moda. Está todo mundo usando. Não seja careta. Prepara o nosso filho para nessa hora dizer, não quero, estou fora. Agora, isso precisa juntar escola e família. Aí já é um outro programa para nós fazermos. Aí coloca uma dosezinha de amor, a coisa fica bem simples. Fantástica. E amor é o que ele tem, afinal, há 40 anos ele palestra para famílias e também para adolescentes que, infelizmente, passaram dessa linha tênue. Aonde eu vi no seu site, você pode repetir o site? Na Avenida Jabaquara, todas as terças-feiras, às 7h30 é ambulatorial o trabalho, é de frente à Igreja São Judas Tadeu, é absolutamente grátis, não leva donativo, auxílio, contribuição. Por que você faz isso, Ferrarini? Eu não bebo, não fumo, não usei droga, não tenho nenhum parente com esse problema. Eu faço isso para agradecer a Deus por tudo isso que Ele me deu e, graças a Deus, ter saúde e uma família. Lindo. Obrigado, Paulo. Lindo. Obrigado, Koga. Você está do meu lado. Doutor Koga, parabéns. Eu até falei já do seu artigo no jornal Ultrafarma. Parabéns pelo trabalho social, né? Um advogado tão jovem já se prestando a trabalhar em prol da sociedade. Para quem quer conhecer mais os seus artigos, que são ótimos, onde nós nos encontramos? Na revista da Ultrafarma nós explicamos um pouco melhor as internações que estão ocorrendo aqui no estado de São Paulo, que é um trabalho voluntário, e na internet também isso pode ser buscado também junto à Comissão de Drogas na OAB e esclarecer o que são as internações aqui no estado de São Paulo, que só servem para ajudar as mães e não o contrário. Não é nada aqui de querer levar a pessoa à força ou uma pessoa que não está naquela circunstância
de drogadição. Não, as pessoas que estão lá, elas precisam e muito dessa ajuda nossa. Muito obrigada. Para você de casa, só para esclarecer, o Jornal Ultra Farma é distribuído gratuitamente, vai dentro da sacolinha do seu medicamento e tem matérias ótimas como essa do Dr. Kogan. Sejam sempre bem-vindos, prazer imenso. Para você de casa, eu vou dar um recadinho agora, justamente da Ultra Farma, e volto já. A pausa é rápida e o recado é muito bom. Você gosta de promoção? Claro que gosta, né? Mas ninguém consegue associar promoção e medicamento, até porque parece até uma combinação estranha. Quem compra medicamento não vai lá por diversão. Farmácia não é supermercado, né? Ninguém fica tirando produtos, tá em promoção, coloca no carrinho e sai levando. Nem é para fazer isso. A automedicação é colocar a sua vida em risco. Por isso, primeiro passo na hora de tomar medicamentos, converse com o médico. Só ele é indicado para te dizer se você precisa ou não deles. Segundo, uma vez que o seu médico indicou, não é supermercado, mas infelizmente tem algumas pessoas que precisam tanto de medicamento que o orçamento, né, financeiro mesmo, o dinheiro que ele recebe, vai totalmente para a compra desses produtos. Por isso as promoções tornam-se importantes. A Ultra Farma tem 12 anos de atuação no mercado farmacêutico e mostra todos os dias que é capaz de oferecer, sim, qualidade e preço imbatível na hora de comprar medicamentos. Por exemplo, a promoção Leve 4, Pague 2, inovação na Ultra Farma. Você compra 4 produtos, na verdade, leva para casa 4 produtos, mas o preço final no caixa é de apenas 2. Como é que o Sidney consegue isso? A gente sempre brinca que é a velha história do ovo ou da galinha, quem nasceu primeiro. Não se sabe dizer se ele vende mais, porque compra em mais quantidade e consegue maiores descontos, ou se ele consegue maiores descontos e compra mais porque vende mais. É difícil de dizer. O importante é que o resultado beneficia você, cliente. ultrafarma.com.br ou 11 5591 1466. Através do site ou da internet, você conhece mais sobre as promoções da Ultra Farma, se beneficia delas e ainda recebe tudo na sua casa, com todo conforto e comodidade. Esse mês, o JSU, Jornal da Saúde Ultra Farma, fala sobre a inveja, gente, uma matéria ótima, que se eu fosse você não deixaria de ler. Como é que você consegue jornal? É gratuito. É mais uma ação social da Ultra Farma. E esse mês também a Ultra Farma mostra o tema internações compulsórias, que foi escrito pelo advogado Luiz Kogan, que está com a gente hoje aqui no programa. Portanto, são 2 temas que eu acho que vale a sua leitura. O jornal é gratuito e chega na sua casa dentro da sacolinha dos seus produtos, tá bom? Boa leitura para você. Nós vamos para o pequeno intervalo, mas eu volto já já com o Haroldo Lopes. Ele é psicoterapeuta e vai nos ajudar a entender um pouco mais de como a família e essas crianças e adolescentes podem conversar a respeito desses problemas, desses produtos e de todas essas reações negativas que levam à criminalidade e também ao abuso das drogas. Mas é daqui a pouco. Antes eu preciso mandar um beijo para as meninas lá da Bordeaux Closet, que me mandaram essa saia linda essa semana, essa blusa toda em seda. Lembrando que a Bordeaux Closet trabalha com peças multimarcas e a coleção Outono e Inverno já está disponível. Para você que quer conhecer um pouco mais do trabalho das meninas, facebook.com/Bordeaux Closet. Vale a pena, as peças são lindas e o preço é competitivo. Vale a pena acessar. Eu volto em um minuto. Você está assistindo Sala Ultra. Apoio Ultra Farma. Tá no coração da gente. Caiu o precinho, mulher bonita não paga, mas também não leva, vamos aproveitar. Quanto é? Esse aqui tá 5. Dá pra fazer por 3. Ah, não dá pra fazer por... Não dá. Dá pra levar 3 e pagar 2, pra virar freguesa, né? É ótimo ver o seu Sidney da Ultra Farma. Por onde ele passa, o preço fica pequenininho. O preço caiu? Aí sim subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br, a farmácia onde preço baixo faz muito bem pra saúde. De volta com o nosso Sala Ultra, daqui a pouquinho eu estarei com ele, o psicoterapeuta Haroldo Lopes, que você conhece da TV e que tem muita informação boa para compartilhar contigo. Mas antes, curiosidades. Especialmente nos meses de férias escolares, vimos o céu todo colorido de pipas, mas infelizmente a competição entre as crianças e adolescentes não é de igual para igual. Atinge o ponto mais alto quando, enfim, as crianças resolvem que precisam cortar a pipa para vencer os seus concorrentes. E para isso apelam para o uso do cerol. O cerol é uma mistura de cola com vidro moído e o pó de ferro,
que, quando colada na linha da pipa, torna-se uma arma nas mãos de quem usa. São alvos motociclistas, pedestres, ciclistas, paraquedistas, skatistas e até mesmo animais, principalmente pássaros e outros. Não há uma estatística precisa, mas de acordo com pesquisas feitas pela ABRAM, a Associação Brasileira de Motociclistas, acontecem cerca de 100 casos por ano no Brasil, sendo que 50% destes casos são graves e 25% fatais. Este é apenas um exemplo das consequências do uso de produtos que podem se tornar armas nas mãos erradas. Agora sim, já está ao meu lado ele, que é parceiro nosso aqui do Sala Ultra, conhecido de todos vocês de casa, o psicoterapeuta Haroldo Lopes. Bom dia, Haroldo. Tudo bem, Paloma? Sempre muito bem com você aqui. Muito obrigado, querido. É um prazer aqui estar na Sala Ultra. Abraço para o Sidney e para todos vocês aí de casa também. Obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Paloma. Haroldo, nosso tema hoje é polêmico, é um tema difícil, até porque a gente vai tratar de questões que estão aí na cabeça dos telespectadores de toda a sociedade brasileira, como o caso desse menino, né, o torcedor corintiano, que assumiu agora, inesperadamente, que é culpado pela morte de uma criança de 14 anos. Foi cogitado na mídia que esse menino estava usando do benefício de ser menor de idade para proteger outras pessoas já indiciadas. Podemos dizer que isso é fanatismo? O que é isso? Assumir um crime ou um acidente tão grave, de tamanha proporção, que você não cometeu? Olha, Paloma, honestamente, eu acho que isso aí tem um pouquinho de cultura do brasileiro. Eu evito até falar o nome desse jogador, mas todo mundo conhece, antigo. Aquela coisa do brasileiro levar vantagem em tudo e ser esperto. Então, eu tenho a impressão que tem um pouco desse lado, fanatismo. Sabe? Eu nem diria em relação à torcida do Corinthians, absolutamente nada disso. Eu diria o torcedor. Acho que tem que mudar. Nós temos uma cultura, muitas vezes, por exemplo, do carnaval, que vale tudo. Nós temos uma cultura, por exemplo, do futebol, que é mais ou menos assim: se eu não ganhar na bola, eu vou ganhar no pau, então desce o cacete em todo mundo. Então, eu tenho a impressão que esse é um aspecto que reflete um pouco os hábitos do brasileiro de dar um jeitinho em tudo. Entendeu? Evidentemente que a gente não pode olhar somente desta forma. Eu acho que é importante cultural, né? Isso. Eu acho que é importante dar uma olhada também na personalidade do garoto. Né? Eu acho que é importante também estarmos analisando o momento social, porque hoje em dia você está fazendo uma colocação aí que eu, na minha opinião, se por exemplo ir para um clássico e levar esposa, filhos, eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura. Não só você, hoje em dia é raríssimo você olhar em um estádio de futebol e ver uma família reunida. Não dá, não tem condições. E você viu que o exemplo que você deu, naquele jogo do Liverpool, em que morreram 39 pessoas, a Inglaterra teve uma postura completamente diferente. Ela suspendeu todos os times por 3 anos. Vejam, hoje o índice de violência na Inglaterra é praticamente inexistente em termos de futebol. E vou até um pouco mais. Um garoto lá, com 10 anos de idade, que ele cometa um ato infracional, e se o juiz perceber que ele tem consciência do que ele estava fazendo, ele é preso. Sim, é verdade. A menor idade penal, é assim que chama, Haroldo, me corrija se estiver errado, em alguns países, gente, começa com 8 anos. E aqui nós estamos há anos discutindo, vamos ou não vamos diminuir para 16? Que 16 nada, meu evidentemente amigo. Que só diminuir a idade penal não vai resolver. Mas começa a melhorar. Sim, evidentemente começa, né? E também as medidas socioeducativas, eu acho que também elas cairiam muito bem. Sem dúvida. É só colocar a criança na casa. Qual é o nome da nova casa agora? Não é mais FEBEM? É casa de abrigo, né? Casa de apoio. Colocar a criança só nesses ambientes em que ela acaba convivendo com outros menores que são criminosos, já também não vai ajudar. Então, sem dúvida, um trabalho educativo é essencial, mas olha, essa coisa de menoridade e maioridade penal, no Brasil, a gente está atrasado, hein? E também precisa ver que esses serviços, em geral, não andam funcionando bem também. Sem dúvida. Às vezes é só um depósito de garotada e realmente ter um trabalho educativo para que esse menor possa mudar o comportamento dele, às vezes deixa muito a desejar. Se bem que alguns já não têm mais cura.
infelizmente, não é só a opinião do nosso querido Haroldo Lopes. Nós tivemos aqui no programa um ex-presidente da FEBEM que tem a mesma opinião. Alguns você pode tratar, outros desiste, que não tem mais o que fazer, infelizmente. Voltando ao nosso assunto, mais uma vez gerou ali uma polêmica quando a mãe desse menino, que agora assumiu ser ali o responsável pela morte da criança na Bolívia, ela veio a público também, usou aí veículos de comunicação para dizer e apoiar o filho, dizer, não, olha, se ele não tivesse denunciado, eu mesmo faria. Qual que é a postura do pai? Em duas situações. Uma, se ele descobre que o filho realmente está cometendo um ato criminoso, ele tem que denunciar e de que forma ele encontra força para isso, Haroldo? E dois, se o pai percebe que o filho está sendo usado por outros bandidos para proteger porque ele é menor de idade, qual seria a postura? Isso não vai tornar a criança mais suscetível a esses absurdos de ser usada porque é menor e, portanto, não tem lei para puni-la? Olha, eu acho que o que você quis dizer, uma das respostas é o seguinte, ela é bem simples. Educa-se muito mais pelo exemplo do que pelo aconselhamento. Todos nós nascemos um bichinho. Esse papo de que criança é um anjinho, é uma maravilha, é papo furado. Se você não corrigir, o moleque vai lá, belisca o outro, dá porrada mesmo, não tem história. Nós é que vamos socializando a criança para que essa criança possa viver em sociedade. Agora, a sua pergunta fica praticamente respondida quando eu volto para você. Paloma, como é que pode uma criança que, por exemplo, que ela é maltratada, que ela tem um mau exemplo dentro de casa, de pais com uma desorganização social, pais que se moldam, por exemplo, a uma situação errada, né? Como é que você acha que isso, magicamente, essa criança vai ter senso de ético, de moral, de certo e errado com 15, 18 anos? De jeito nenhum. Então, eu acho que mesmo que um dia a ciência possa mostrar que a maldade ela tem até, vamos dizer assim, um toque genético, o meio é um fator determinante. Entendeu? Então, eu acho que se você vem de uma casa em que você deixa claro que devemos aproveitar as oportunidades, olha, não, diga que você não fez nada disso. Diga que você não fez nada disso. Olha, tem um exemplo muito bom até para dar para vocês todos de casa, de uma escola aqui em São Paulo, em que uma criança morreu dentro da sala de aula por um outro garotinho que atirou. Como assim? Que idade? Quando isso, Haroldo? Foi aqui no Tabuão. Lembra daquela escola em que... Do Tabuão da então, Serra, você lembra? Que até hoje escondem quem é esse menino. Os pais do menino, que também é uma vítima, o garoto que atirou sem querer, provavelmente orientam esse menino para que esse menino negue. Então, eu pergunto a você, enquanto nós tivermos esse tipo de comportamento, o que a gente pode esperar dessa garotada que vem? Né? Então, eu acho que fica aí um exemplo de como o ambiente pode moldar o caráter, a conduta de uma criança. Né? Você falou de ambiente, isso é muito importante de ressaltar. Uma criança que nasce na rua, que é explorada pelos pais, que é colocada num farol para pedir dinheiro. No entanto, geneticamente, vamos imaginar que a família não era assim, que é um ou outro membro da família que tinha esse comportamento. E ela vive naquele ambiente, mas não tem uma genética propícia. Nós podemos entender que essa criança continua tendo uma tendência muito forte. O que pesa mais, a genética ou o ambiente? Não, eu acho que o que pesa mais é o meio. Na minha opinião, é o meio. Muito embora algumas pessoas tenham até aquela informação do gene da maldade, né? Mas, às vezes, essa pessoa vem num ambiente moldado de respeito entre os pais, existe educação, essa criança também tem limites, né? E obrigações. Então, eu tenho a impressão que isso fica como algo quieto. Agora, se você já tem propensão, e volto a repetir, esse meio é inadequado, esse meio inadequado serve de gatilho, com certeza. Agora, muitas vezes, a pessoa tem também, sabe, vamos dizer assim, até, né, não tem esse gene da maldade, eu acredito assim. E, às vezes, até vem de uma educação sofrida, em que apanhou, em que, em algumas vezes, até foi desrespeitada, seduzida, e isso, às vezes, funciona do contrário, faz com que a pessoa desenvolva cada vez mais a generosidade, a bondade, a empatia. Por quê? Porque
ela passou por isso. Um exemplo, Lady Di. Quem não conhece, quem não se lembra como essa mulher hoje, ainda hoje é querida pelos atos de bondade que fez com a fome no continente africano, enfim, uma pessoa assim de um coração imenso, mas veio de uma vida muito sofrida. Então, eu acho que essa combinação, o gene da maldade e o meio ambiente, mesmo que uma criança tenha o gene da maldade, se ela tiver num ambiente bom, a possibilidade de ela crescer solidária é grande, mas não absoluta. Às vezes acontece de você ter um ambiente bom e uma criança que vem apresentando sintomas desde pequena, como maltratar de animais domésticos, não fazer reparações, deixar que um amiguinho leve a culpa no lugar dele. Quando briga, briga para tirar sangue, né? Enfim, uma criança com tremendas dificuldades para aceitar as regras sociais. Essa criança, se você não fizer nada já nessa idade, a probabilidade de, na adolescência, estar envolvido com drogas, gravidez não planejada, fuga escolar, suicídio, homicídio. A maior faixa de homicídio hoje em dia nesse país está na faixa de 15 a 24 anos. Então, todos esses dados devem ser levados em consideração. Tratamento, Haroldo, tem muitos pais que ainda relutam quando você fala, leva seu filho no psicólogo, no psicoterapeuta. Existem ainda alguns tabus ligados a essa área de atuação. Isso não resolve nada. Quantos pais falam isso? Qual seria o tratamento adequado para uma criança? Como começar? O psicólogo é sempre o primeiro passo? Não, eu acho que o primeiro passo é pai e mãe. Na minha opinião, ainda é pai e mãe. Sim. Eu acho que é pai e mãe, uma interação dos pais com a escola, dos pais com escola, condomínio, comunidade, município e até o Estado. Todo mundo tem obrigação em tudo isso. Evidentemente que quando você percebe que, às vezes, você tenta educar, você tem até uma relação boa dentro de casa e você pega uma criança, vamos dizer assim, com comportamento inadequado na escola, uma criança, às vezes, até um pouco agressiva, com um rendimento escolar que deixa muito a desejar, às vezes você tem um problema não diagnosticado, como uma hiperatividade. Sim. Não é? Então, aí, é uma criança que tem que ter, inclusive, um acompanhamento de um psiquiatra infantil. Okay. Né? Então, não sei se eu respondi. Existe alguma... Não respondeu, você disse que começa com os pais. Só para a gente finalizar, você citou a hiperatividade. A hiperatividade, ela pode ser a causa de um consumo de drogas precoce, de um distúrbio precoce sexual também. Existe essa associação ou não? Uma criança hiperativa, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e até impulsividade, ela começa primeiro mostrando esses sintomas. Uma inquietação, em geral dentro da sala de aula, todas as crianças às vezes estão concentradas numa matéria, ela é a única que está indo em pé de um lado para outro. Essa criança costuma ser precoce sexualmente, ela costuma ser inconveniente no comportamento com adultos, às vezes agressiva, geralmente se envolve em brigas mesmo na escola. E se essa criança não for tratada adequadamente, isto poderá evoluir para uma psicopatia na adolescência. O que é psicopatia? A psicopatia é um transtorno em que a principal característica é a maldade. O indivíduo, ele não desenvolve sentimentos nobres, afetivos, ele não se coloca no lugar do outro, ele está em primeiro, ele está em segundo, em terceiro, em quarto plano. Entendeu? Então, olhar o filho é essencial, né, Haroldo? A observação da criança é essencial. Principalmente os primeiros sintomas. E também acho que é importante o afeto, o carinho, você pai e você mãe, mostrar para o seu filho que quando você beija, você está mostrando que aquilo ali é amor, entendeu? E isso faz com que esse afeto e esse carinho, até mesmo de pele, isso é importante nos primeiros anos de vida, porque as áreas do cérebro em que o afeto, a solidariedade, o respeito, o amor, essas áreas do cérebro vão se desenvolvendo quando você toca a criança, quando você fala com a criança.
Caso isso não ocorra, essa criança não tenha acesso a toque, a carinho, a beijo, a afetividade. Ela não tem como identificar. É como se essa área do cérebro ficasse quieta, inativa. E é aí que nós vamos ver, muitas vezes na adolescência, um sujeito que não é louco, mas que você se assusta com a maldade, dele. Eu não vou citar esse garoto que da você Bolívia, colocou, não. mas eu diria o seguinte, é o tipo daquele sujeito que, vamos dizer assim, que você já pega a caminho do estádio com barras de ferro, entendeu? Já vai com a intenção de fazer você bobagem. Você pega e fala assim, meu amigo, você está indo para ver um jogo de futebol ou você está indo para matar alguém? Você veja, uma barra de ferro, um garoto com 15, 18 anos que já mostra esse tipo de maldade, né, e que sabe que um golpe daquele pode ser o suficiente para matar uma pessoa, eu já acho que é um péssimo sinal. Pois é, e deixou de receber alguma coisa na infância, como o Haroldo acabou de dizer, uma pena, né? É tão simples dar um abraço e um beijo em uma criança, eles são tão, eu não sei, convidativos, não é verdade? E a gente perde tempo. Infelizmente, cultura, questões sociais que a gente já discutiu tantas vezes no nosso programa, são as causas de tudo isso. Eu conversei e, na verdade, ele falou sozinho hoje. E eu agradeço profundamente o meu amigo psicoterapeuta Haroldo Lopes. Beijo grande para toda a equipe que trabalha contigo na Rede TV. Muito obrigado e estou sempre à sua disposição e um bom dia a todos. Beijo, Haroldo. Obrigada. Para você de casa, papo bom, né? Eu vou agora para um momento de economia lá na Ultrafarma e eu volto para um terceiro bloco com Maria Faioc falando tudo sobre Previdência Social. Não saia daí. Como é o nome completo da senhora? Maria Emília Carvalho. Maria Emília Carvalho. Nasceu aqui em Portugal? Portugal. Quantos anos a senhora veio para o Brasil? 4. 4 anos? Lá em Portugal o cameraman mordia, não? Não sei, porque eu vim pequena. Dona Maria Emília estava aqui, esse homem não me morde não, né? Tô com medo dele. A senhora veio de que cidade de Portugal? Nasceu em Porto, em Lisboa? Resende. Resende eu não conheço. É uma cidade bonita? Lisboa. É Lisboa. E visita Portugal com frequência? Nunca mais eu voltei lá. É mesmo, mas tem família ainda? Tem. Dona Maria, torço para a senhora volte um dia, pelo menos para tomar uma tacinha de vinho, comer um bacalhau. Pois. Perdeu até o sotaque. Senhora, em São Paulo, a senhora mora em que região? No Vale Velho. E é perto daqui ou não? É lá pro lado de Santa Marta, Capão Redondo, lá para aqueles lados. E a senhora vem comprar aqui na Ultrafarma usando que transporte? Vem de carro, de ônibus ou metrô? Tá, é que eu vim no médico ali na estação Ana Rosa, aí eu peguei o ônibus e vim. Então usa ônibus e metrô para chegar aqui. Então eu posso mostrar para o pessoal de casa quanto que a senhora economiza hoje? Ó, a Dona Maria é toda certinha, aqui tá a receita dela. E aqui os medicamentos que o médico acabou de receitar para ela aqui do lado, ela veio na Ultrafarma comprar. Olha a diferença de preço, gente. De R$ 141,21, esse medicamento a Dona Maria leva hoje na Ultrafarma por R$ 52,43. Meu Deus, ó, isso aqui comprou uma bela de uma peça de bacalhau com a economia que a senhora fez desse aqui. Na Páscoa vai ser bom. Vai ser bom. São 2 desse aqui? São 2 do mesmo produto, tá? Esse aqui, que a senhora falou que lá custa muito caro, que hoje as pessoas usam muito, que é bom para os ossos, né? Fortalece a musculatura, ó que bacana. De R$ 46,50 por R$ 31,00. E esse produto aqui tá numa promoção bem legal, que é a Leve 3, Pague 2. Você compra 2 caixas desse produto com economia de já 95% e a terceira caixa sai de graça. Bom, tem mais coisinhas aqui, mas não vou tomar muito seu tempo, não. Eu vou ver quanto que a senhora economizou hoje, pode ser? Pode. A senhora quer dar um chutinho? Quanto que a senhora acha que economizou? Mais de R$100, menos? 100, 200. Isso aqui é 100 pau cada um. Ó, não vale fazer conta, tem que ser rápida. Uns R$200. Acho que sim. Eu vou chutar 180. Tá bom, então vai. Rodou. Dona Maria é portuguesa, mora em Valo Velho, aqui em São Paulo. Sai de lá para comprar na Ultrafarma. Por quê? Porque ela economiza mais de R$ 193,00 sempre que passa aqui. Sabe quem ganhou a calculadora digital? Não. A senhora. Aproximou-se. Acho que a senhora compra todos os meses esses medicamentos? Quase sempre. Então já sabe o tamanho da economia que a senhora faz aqui. Já percebeu? O negócio tá cheio aqui hoje, a farmácia, né? Mais de 200 Hoje eu não peguei fila. E normalmente a senhora pega? Pega. Economiza, mas pega a fila, né, Dona Maria? Tem que falar a verdade. Pena, né? Ó, se a cliente está dizendo, quem sou eu para desmentir? 5591-466, ultrafarma.com.br. R$200 a senhora compra o bacalhau, compra o molho. Vamos.
Tá aí, gente, esse foi o nosso quadro Calculadora Digital. Um beijo muito grande para todos os clientes Ultrafarma. Eu tenho encontrado muitos insones nas lojas e eu acho uma delícia quando eles chegam e falam: eu também não durmo. Fico com vocês até 2, 3 horas da manhã, mas eu sou aposentado mesmo, então não tenho horário para acordar. Eu acho uma graça. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, pela participação aqui no nosso programa. Eu vou para o intervalo, volto já. Você está assistindo Sala Ultra. Apoio Ultrafarma. Tá no coração da gente. Caiu o precinho, mulher bonita não paga, mas também não leva, agora vamos aproveitar. Quanto é? Esse aqui tá 5. Dá pra fazer por 3. Ah, não dá pra fazer por... Não dá. Dá pra levar 3 e pagar 2, pra virar freguesa, né? É ótimo ver o seu Sidney da Ultrafarma. Por onde ele passa, o preço fica pequenininho. O preço caiu? Aí sim subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br. A farmácia onde preço baixo faz muito bem para a saúde. De volta com o nosso Sala Ultra, daqui a pouquinho tem Maria Faiocchi falando tudo sobre aposentadoria. Mas antes, vamos terminar o nosso assunto de hoje e falar sobre abordagem social. Para você que foi vítima do uso de produtos que por algum motivo tornou-se uma arma, assim como os sobreviventes da tragédia de Santa Maria, que é a família do menino que foi morto por um sinalizador na Bolívia, esse assunto atual, ou até mesmo o adolescente que teve 70% do corpo queimado devido à explosão de um narguile, e mais ainda, no caso que esses incidentes acabam em morte, hoje muitas famílias passam por essas situações e não têm condições de arcar com um tratamento psicológico necessário após esse tipo de acidente ou de incidente. Saiba que algumas universidades oferecem tratamento gratuito aqui em São Paulo. As clínicas psicológicas da USP, por exemplo, da Universidade Mackenzie e da Unifesp oferecem esse tipo de tratamento. Se você está fora da cidade de São Paulo, acesse este site, consulte, porque você vai com certeza encontrar uma universidade como essa que oferece tratamento psicológico gratuito. Vamos passo a passo? www.juventude.sp.gov.br. Você entrou no site, vai clicar no link Viva com Saúde e depois em atendimento psicológico. Esse é o passo a passo para você encontrar o endereço do local mais próximo da sua casa para um atendimento gratuito. Vá em busca de solução. Ela já está ao meu lado, doutora Maria Faiocchi. É hora de tirar as suas dúvidas sobre Previdência Social. Bom giorno! Bom dia! Você tira dúvida sobre língua enrolada? Porque eu tô com língua enrolada, Faiocchi. O que aconteceu? O que você andou fazendo, Paloma, antes de chegar aqui? Falta de chocolate, talvez? Não, Que você andou história é fazendo essa de alguma chegar coisa aqui? antes de chegar aqui, Paloma. Meu amor, eu estaria num humor muito melhor se fosse isso. Conta a série pra gente. Chega. Madrugada insana. Visita online, chega. Tive uma fratura de estresse no pé esquerdo. Fui afastada do serviço em 27 de março de 2012 e fiquei até o dia 29 de janeiro de 2013. Mas tive 2 recusas. Entrei com recurso no INSS para receber estes 3 meses. Voltei a trabalhar, mas como tinha férias vencidas, a empresa me deu mais um mês. Fiquei 12 dias em casa, mas no dia 18 de fevereiro de 2013 voltei a trabalhar. Mesmo estando de férias, porque tinha dias para descontar, no dia 27 de fevereiro, o médico ortopedista me examinou e falou que eu não tinha condições ainda de trabalhar. Me deu atestado de mais 15 dias para a empresa e o laudo para levar na perícia médica. Como devo proceder com esta situação? Pergunta enviada por Silvana Aparecida Silva. É uma confusão de datas? Então, não, as datas porque ela quis ser muito detalhista, né? Tá. E acho que ela está super preocupada em conseguir uma orientação correta. Ok. Voltou a trabalhar, certo? Uhum. A empresa colocou em férias, Tá. ficou com aquele buraquinho no meio, Uhum. né? Entre a alta da Previdência e o retorno ao trabalho, o que resta fazer? Recorreu, é o que ela fez. Mas, como a gente sabe, a gente até falou aqui no programa, o INSS demora muito tempo, mais de 30 dias para analisar, que é o prazo da lei, demora muito mais tempo que isso e muitas vezes acaba negando, porque muitas vezes um próprio médico que negou o auxílio-doença, ele também vai analisar se ele te concede ou não o pagamento daquele buraquinho aí, que no caso dela é 3 meses. Então, o ideal é nem perder tempo. Entrou com recurso, deu 30 dias, Não apareceu não resposta? apareceu nada. No caso, como são apenas 3 meses, se é um valor baixinho, a pessoa pode procurar diretamente o Juizado Especial Federal da região onde mora. Se não, procurar um advogado especialista e entrar com uma ação de cobrança. E o que é necessário
para essa ação de cobrança? Juntar todos os documentos da incapacidade daquele período, provar que não estava trabalhando. Ficou provado que estava doente, o INSS é obrigado a pagar. Ficou provado que não estava doente, que a empresa se recusou a recebê-lo de volta ao trabalho, aí você tem que entrar com uma ação contra a empresa para que a empresa pague esse período. Ai, ai, ai. Vai lá, Silvana. Só agir. Não deixa passar, não, porque de 3 em 3 meses... Ah, sim. A gente se aposenta. A gente se aposenta. sala@ultrafarma.com.br. Esse é o e-mail para você enviar perguntas para a doutora Maria Faioc ou ainda www.aposentadoria.adv.br. Muito bom. Até amanhã. Até. Para vocês de casa, papo sério com o promotor de justiça, José Carlos Blatt. Olá, amigos! No Papo Sério de hoje, vamos falar sobre os riscos da cirurgia plástica e a responsabilidade civil, criminal e ética dos médicos. Tem sido cada vez mais comum assistir nos noticiários que pessoas morrem ou são mutiladas em decorrência de cirurgias plásticas. Os médicos têm sido alvo de processos indenizatórios, criminais e éticos de maneira crescente em decorrência desses procedimentos cirúrgicos. Assim, meu caro telespectador, mais vale prevenir do que remediar. A primeira questão a ser discutida é a efetiva necessidade de submeter a uma intervenção cirúrgica visando uma mudança meramente estética. Um bom profissional vai orientar o paciente sobre a real necessidade desse procedimento cirúrgico e os seus riscos. Afinal, esse retoque estético é uma cirurgia como outra qualquer. Além dessa orientação, o paciente deve ser orientado a realizar exames para o denominado pré-operatório. Mais uma orientação: pesquise junto ao CRM e nos sites oficiais, como do Tribunal de Justiça de seu estado, se o médico já tem alguma ação civil ou criminal. Em caso positivo, não pense duas vezes, consulte outro profissional. Ah, mais uma dica: verifique se esse médico está associado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Cuidado, caro telespectador, hoje em dia é muito fácil o paciente transformar-se em vítima. Esse é o Papo Sério de hoje. Tá aí, esse foi José Carlos Blatt, como sempre, encerra com chave de diamante, já não é mais ouro, hein, Blatt? Chave de diamante, o nosso Sala Ultra. Para você que nos acompanhou hoje, se você tem alguma dúvida, não anotou os telefones da nossa abordagem social ou de todos esses serviços que são gratuitos aqui passados hoje, você saiba que o nosso programa vai depois para a internet através da TV Êxito, tvexito.com.br, no Facebook do Sala Ultra. Nossa equipe está sempre ali com essas informações à mão, portanto, facebook.com/Sala Ultra. Precisa de algum serviço gratuito relacionado a esse, infelizmente, o consumo de drogas por parte de crianças e adolescentes, precisa de orientação, procure a gente. Tem muita gente boa fazendo ações sociais, trabalhos belíssimos, sem abusar, sem cobrar, só realmente com a boa vontade, com a competência de que pode fazer alguma diferença para a sociedade. Vale a pena procurar, vale a pena se orientar e vale a pena não desistir. Eu fico por aqui, espero você amanhã com muito mais informação. Até já.